Ô Mauro César Pereira, eu até botei meu terninho, porque assim como o treinador do Barcelona de Guayaquil, o segundo Castilho, eu tô pronto pro baile. Porque o que aconteceu ontem foi um baile. Parece que o segundo Castilho já sabia que ia ser um baile, ele tava lá com vestimentas de gala, né? O treinador do Barcelona de Guayaquil. E além de estar pronto pro baile, Mauro César Pereira, eu faço questão de fazer papel de palhaço quando eu mereço. Você sabe que quando eu mereço, eu faço questão de fazer papel de palhaço. E eu fiz. Fui defender o Corinthians, Flávio Prado tá sorridente, tá esculhambando o Corinthians e a mim, ao pilhado, porque tem outra. Eu ainda apostei com o Piperno. Eu vou ganhar R$100 do Vamp hoje, que ele apostou que o Neymar não seria convocado, e eu já vou perder esses 100 pro Piperno, porque eu apostei no Corinthians contra o Barcelona de Guayaquil. E ele, claro, já me mandou mensagem ontem, eu vou até ler aqui a mensagenzinha do Piperno na hora que acabou o jogo. A mensagenzinha foi, aqui ó, tá aqui, eu vou até mostrar pra vocês, ó. Foi aqui, ó, a fotinha do treinador, trouxa, me mandou o Piperno, trouxa, e a fotinha do treinador. Ô Mauro César Pereira, não só eu, né? O que esse time do Corinthians fez ontem foi fazer de trouxa o torcedor. Foi uma atuação sem a menor vergonha na cara e que não pode ter num mata-mata de Libertadores, Mal. Mas assim, eu acho que se o torcedor estava esperando algo espetacular, não digo perder de 3-0, mas esperava uma grande atuação, ele é um grande iludido, né? Porque foram 2 semanas ensaiando para esse fiasco. As 2 partidas contra a Universidade Central foram ridículas, especialmente a segunda, em casa, e estava na cara que o risco de acontecer esse tipo de coisa era real. Era real. E acho que está na hora de questionar um pouco o jogador mais caro do futebol brasileiro, né? Memphis Depay. Muito midiático, tem um tigre, tatuagem, amigo não sei de quem, Neymar fala uma coisa, ele fala outra. Esse era um jogo para ele decidir, ele perdeu um gol. Depois foi substituído. Então, esse jogador mais caro em atividade no país, maior remuneração, contratado por um clube que está quebrado, um clube com uma dívida colossal, faz a loucura de contratá-lo e ele resolve que é nada. Esse é o jogo para resolver. Domingo ele faz um gol contra o Santos. É que você dane que vai Paulista. Tinha que resolver ontem. Ontem tinha que resolver. Se ele mete o gol ali, tudo estava 2-0 na hora que ele meteu o gol. Era 2-1, de repente muda o jogo. Porque o Barcelona, ele tira muito bem proveito daquele momento do jogo, que tem até o gol anulado. Você era 2-0, acho que era 1-0. 1-0, 2, agora estou na dúvida. Mas enfim, não estava 3-0, tanto que ele estava em campo ainda. Então houve oportunidade ali de ele mudar o rumo do jogo. Esses jogos, você não vai ter 3, 4, 5 chances. E um cara como ele tem que aproveitar. Tá jogando Mauro, tava 1-0. Ele ia empatar o jogo. Era um empate. Era um empate. Então esse é um jogador que tem que ser questionado, outros, ele principalmente. Agora, o Ramon Dias vive num outro planeta, né? As declarações dele são completamente sem nexo, falando que voltamos à Libertadores. O Corinthians jogou ano passado, mas jogou os 2 anos anteriores à Libertadores. Quer dizer, nem está informado sobre quais são as participações do clube na competição internacional. Enfim, não é nada muito surpreendente, não. E assim, daqui a uma semana a gente pode estar falando sobre um Corinthians eliminado de tudo. Porque ficaram iludidos com campanha em Campeonato Paulista, que é pré-temporada, que seja contra times pequenos, aí os jogos em casa, ganhando de fulano, e alguns jogos ganhando com dificuldade, ganhando do Velo Clube 2-1, nossa, ganhou mais uma, mas não está se impondo. E os defeitos defensivos, há quanto tempo a gente fala aqui sobre isso? O time tem atacantes bons, quando esses caras resolvem, eles compensam as falhas defensivas. Como ontem isso não funcionou, as falhas defensivas sempre se repetem, o adversário soube aproveitar, tomou uma tunda aí de 3-0, está virtualmente fora, vai jogar Sul-Americana. Provavelmente vai jogar Sul-Americana, a não ser que aconteça uma virada improvável. Impossível nada é no futebol, mas é improvável, né? Improvável não só pelo placar, mas pela qualidade do futebol que o Corinthians apresenta. E aí o que faz no domingo, né? Prioriza o Campeonato Paulista. Aliás, domingo é uma grande oportunidade para o Neymar, hein? Que até agora não fez nenhum grande jogo, né? Porque também não teve muitos adversários. Teve um jogo contra o Corinthians fora e tal. Mas agora o jogo eliminatório, torcida contra, torcida única, Corinthians em crise, cheio de problemas. É um jogo para ele. Imagina, ele chega lá, destrói lá, joga pra caramba e o Corinthians é eliminado em Itaquera. Foi convocado hoje, né?
Pode ser uma oportunidade muito boa para o Santos, especialmente para ele, né? Porque pega um Corinthians ferido, abalado, e assim, aquela coisa, a agenda positiva do Corinthians, ela é muito, na prática ela é negativa, porque ela ilude a massa, ilude o torcedor, sabe? Ontem eu li assim no tweet de uma empresa grande de comunicação: Corinthians sofre apagão. Que apagão, meu camarada? O Corinthians tá apagado há muito tempo. Apagão, como se o time jogasse um futebol. Foi que nem o 7-1. 7-1 não foi apagão, foi um baile. Foi um baile. O Brasil entrou apagado na Copa do Mundo. Já fez vergonha antes, aí tomou de 7-1. Não foi apagão. Não foi apagão. Foi imposição de um time muito melhor. E ontem foi isso que aconteceu. O Barcelona foi melhor, mais preparado, mais organizado para o jogo, sabendo como aproveitar as fragilidades do Corinthians. O segundo gol, o Barcelona começa a jogada com 3 caras dentro da área contra 5, 6 do Corinthians. O centroavante se antecipa e cabeceia. Assim, é impressionante. O Maicon, que depois chuta a bola na trave, ele não consegue nem tentar interceptar o cruzamento. Completamente fora de ritmo. Foi um horror, mas não foi uma coisa inédita. É só lembrar uma semana antes, quando o técnico corintiano tentou enaltecer uma vitória sofrida em cima de um time muito fraco, muito modesto, digamos assim, tentando fugir da realidade. A realidade foi, jogou mal na Venezuela, jogou mal em São Paulo e jogou mal ontem. Aliás, é um time bem regular esse do Ramon Dias, joga mal quase sempre. Ô Mauro, mas num ponto eu discordo de você, que você fala, foi iludido o torcedor pelo Campeonato Paulista, mas teve também a reta final do Brasileiro do ano passado. A reta final do Brasileiro do ano passado foi impressionante, que os caras ganharam 9 jogos consecutivos, muitos deles jogando bem, até por isso que começou a se elogiar o Depay, né? Pô, esse cara mudou o time, porque não foi só no Paulista. O Corinthians bateu o recorde de vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro. Só São Paulo e Internacional tinham conseguido 9 vitórias seguidas na história do Brasileirão. Então, eu acho que o torcedor, ele ficou esperançoso por isso. Até mais do que o Campeonato Paulista, por ter se classificado numa Libertadores quando estava brigando para não cair. Aí é isso que eu pergunto, cadê aquele time do Brasileiro do ano passado? Né? Porque aquele Brasileiro do ano passado tinha jogos difíceis e o Corinthians venceu 9. E aí, de repente, chega a Libertadores e só atuação vexaminosa. Por isso que eu digo que eu mesmo acreditava muito nesse Corinthians no mata-mata esse ano. Pelo que eu vi no Brasileiro do ano passado. Você não acha que pelo que jogou no Brasileiro do ano passado, era para se esperar um Corinthians pelo menos forte nesse ano? Ou não? Mas o ano passado foi no ano passado. Esse campeonato acabou em dezembro, começo de dezembro. Estamos já em março. Depois disso aconteceu muita coisa. Teve férias, voltou, começaram a jogar, aí ganharam jogos com dificuldade contra times pequenos. Mas no ano passado acabou, amigo. Já foi. Tem que olhar agora. Semana passada, semana retrasada. Jogos horrorosos. E algumas partidas que o Corinthians fez que não foram boas. Venceu times pequenos sem jogar um grande futebol. E os defeitos defensivos se apresentando. Teve essa fase, foi um recorte que tudo deu certo. Isso depois de perder os 2 títulos que tentava ganhar. Perdeu a Sul-Americana e perdeu a Copa do Brasil. Perdeu as 2. O Corinthians queria um título ano passado. Os 2 levariam a fase de grupos da Libertadores. Perdeu os 2. Aí deu essa arrancada, que eu falo, agenda positiva. Não, agora tá tudo bem, peraí, mas antes perdeu 2 títulos. Melhorou agora, mas tá perfeito esse time. Quais são os problemas? Ninguém quer olhar. Ninguém força a expressão, muitos não querem olhar. Não, o time tá voando, Depay é demais e tal. Tá bom, beleza, aí começa o ano. O time continua sendo um time com problemas defensivos, que se acentuaram ainda mais nesse Campeonato Paulista, contra times pequenos, inclusive, isso ficou bem evidente. Resultado, o Corinthians vai tapando o sol com a peneira, se enganando com vitórias sobre equipes mais fracas, e quando é desafiado, quando chega na competição internacional, faz isso. Aí é evidente, tem que olhar para o jogo, né? Não é só para o resultado. E os jogos são ruins. Muitas vezes ruins, vitórias sofridas, mas a agenda positiva é mais forte. O que tem de gente que cobre Corinthians, ou que não cobre, mas quer fazer média com a torcida, pintando um mundo maravilhoso. Mas, cara, não adianta, é que nem a história das finanças. Não, tudo bem, dá um jeito, vai, até onde vai isso? Sei lá, até uma hora que entrar em colapso, né? É isso. E o pior, né? A eliminação, ou as eliminações, que pode ser nenhuma, pode ser 2. Isso pode, daqui a uma semana, detonar todos os problemas extracampo que estão meio que ofuscados por uma falsa sensação de que o time estava voando. Né? Uma falsa sensação. Isso aí ofuscou.
Mas no momento que o time for eliminado da Libertadores, se de fato isso acontecer, ainda mais se domingo perder para o Santos, cara, aí vai voltar tudo. Toda aquela crise vai voltar com força total. Então é um momento bem delicado de um clube que vive sempre no fio da navalha, que não tem uma gestão razoável. E o time mal treinado, gente. Mal treinado. O trabalho do Ramon Dias é fraco. Acreditar no Ramon Dias como técnico hoje, eu acho que é também uma... Enfim, é gostar de se enganar, de se iludir. Paciência. Ô Mauro César Pereira, o cara querer falar isso, quando a gente chegou, os torcedores choravam, pediam para salvar o Corinthians. Agora estamos na Libertadores, estamos disputando títulos. É um brincalhão, né, Mauro? O cara falar isso, que o torcedor chorava para pedir para salvar. Ou seja, eu sou um herói pro torcedor. Eu salvei. Eles choraram, me pediram para salvar e eu salvei. Depois de levar um 3-0 e de estar praticamente eliminado de uma Libertadores. O que fala dessa declaração aí do trabalho do Ramon Dias? E outra, Mauro, e o Depay? A análise tem que ser positiva, pelos 9 gols e 9 assistências em 26 jogos, que é um número bom, ou tem que ser negativa, já que é um jogador grande que tem que aparecer nos maiores jogos e nos 3 da Libertadores, por enquanto, ele desapareceu. Não desapareceu, né? Até prejudicou nesse, porque ele apareceu, mas perdeu o gol que empataria a partida. Primeiro, a meta estabelecida, né, pelo próprio técnico, que era inicialmente, pelo jeito, pelo que eu entendi da fala dele, tirar do rebaixamento, ela é compatível com times de baixo investimento na Série A. O Corinthians é um dos elencos mais caros. Ele, ao longo do ano passado, recebeu vários jogadores contratados, caros, entre eles o Depay, o mais caro do Brasil, e esse ano mais ainda. Então, tirar do rebaixamento era obrigação, né? Era obrigação. Se alguém chorou, não é um problema de quem chorou, né? Mas era obrigação, porque ele já trabalhava com um elenco muito caro. Esse é um ponto. O mais importante é o seguinte, o Ramon pode falar o que ele quiser falar, o time dele é mal treinado, o time dele tem vários defeitos, vários problemas defensivos. Isso é evidente, é só olhar para o jogo. Foi o que aconteceu ontem. Então ele pode falar, pode viver no universo paralelo, falar o que ele quiser, mas não vai convencer. Vai convencer quem? Acho que ninguém. Não vai convencer ninguém. Sobre o Depay, a cobrança em cima do jogador é proporcional a quanto ele custa. Um jogador caro, ele tem que resolver. Por isso ele é mais caro. O que nós temos falado do Vitor Roque? O Vitor Roque não pode ser um atacante nota 6, 7. Tem que ser 9, 10. O cara mais caro do futebol brasileiro. Quando ele começar a jogar no Palmeiras, é óbvio, gente. Se você custou a mixaria, você fala, pô, jogador que ninguém acreditava, funciona, joga bem. Tem esse elogio, né? E tem o inverso, que é o cara que custou muito, então espera-se muito dele. O Depay chegou com o status de mais caro jogador do futebol brasileiro. Não é para fazer gol em Campeonato Paulista. Não é para fazer gol em time pequeno. É para fazer gol em jogo grande, jogo decisivo, tirar com ele da cartola. Semana que vem ele vai ter uma oportunidade, domingo tem outra. Se ele fizer tudo o que espera-se dele, a gente vai mudar completamente o discurso. Porque isso aqui não é um palpite nem uma previsão de futuro. É um comentário feito em cima dos fatos. Então, se domingo ele brilhar e vencer o Santos, elogios. E se na quarta-feira ele fizer gol, der passe, e for 4-0 o Corinthians, ele vai ser mega elogiado, que é para isso que ele foi contratado. Aliás, o que eu falei para o Neymar vale para o Depay ainda mais. Ele tem 2 oportunidades de se justificar. Faça 2 grandes atuações e tire o Corinthians do buraco no qual se meteu no campeonato, na Copa Libertadores, e classifique no Brasileiro, no Paulista, aliás, diante do Santos. Ele tem 2 oportunidades. Depende só dele. Conseguir dele e dos colegas, né? Claro, naturalmente. Mas o que o Ramon fala realmente é até meio constrangedor, né? E Mauro, você falou, né? Eu e você, a gente defendeu muito a tese de focar na Libertadores, né? O foco principal tem que ser a Libertadores. Isso muda com o resultado de ontem? Agora o foco principal tem que ser o Paulista, porque a Libertadores é possível? É. Mas é quase impossível reverter um 3-0. Será que agora o foco tem que ser a semifinal contra o Santos ou o jogo de volta contra o Barcelona de Guayaquil? Eu acho que agora a questão é a seguinte, depois do jogo de quarta-feira, o que tem? Né? Um jogo final se o time se classificar, né? Uma primeira partida da final. Depois tem a data FIFA, né? E aí, se o Corinthians for a final, a outra partida será depois das datas FIFA. Agora não tem jeito, acho que tem que ir com força máxima domingo. E de novo na quarta-feira, depois ver o que acontece. Não tem jeito. Agora os jogadores têm que dar um pouco mais também. Vai todo mundo pro chamado sacrifício. Quem tiver com dor vai ter que
tomar um analgésico, sei lá o quê, dar um jeito, no sentido, vire-se. Agora, cara, é hora de entregar um pouco mais. É uma situação excepcional. Planejamento, tudo. Cara, é uma crise. Você está na crise. Ah, não, o ideal é o jogador descansar. Agora não tem mais isso. Porque os caras se meteram no buraco. Agora tem que ser superação. Claro que isso não anula a necessidade de avaliação física dos atletas. Se tiver um cara que está arrebentado, que vai entrar, não vai aguentar correr, não adianta entrar. Tira do jogo. Mas quem tiver condições, joga domingo, avalia e joga quarta-feira. É o jeito. Não tem outro jeito. Vai fazer o quê? Aí joga a toalha no domingo e perde na quarta. Ou vai com tudo no domingo e vai arrebentado na quarta para perder de novo. É uma situação que eles se meteram. Agora eles têm que sair desse buraco. Eu acho que é uma situação atípica. E depois tem um descanso. Porque aí vem convocação, né? Então você tem um período aí que não vai jogar. São 2 jogos para entregar tudo que não entregaram desses jogos contra Universidade Central e Barcelona de Guayaquil. E, aliás, todos os alertas foram feitos com relação ao jogo de ontem. E um ponto bem importante também que eu acho que é relevante frisar, eu vi gente ontem, que vexame. Peraí, o vexame é o placar, a derrota não. Porque na Libertadores e no cenário sul-americano, o Barcelona é mais presente em competições internacionais do que o Corinthians. O que o Flávio fala é a pura verdade. Então, menos, amigo, menos. Ficou Leguinho, inclusive, não, que a atuação foi um vexame, o placar é uma vergonha. Perder lá, ok, faz parte, mas 3-0, ainda teve um gol anulado, poderia ser 4, é uma vergonha, sem dúvida é uma vergonha. Mas não perdeu para a Universidade Central, perdeu para um time grande do Equador, que já foi vice-campeão da Libertadores, que está sempre disputando, disputa mais vezes que o Corinthians, já foi mais longe, na média, foi mais vezes longe do que o Corinthians na competição. Mais semifinais, mais finais, é isso. A diferença é que quando ganhou uma final, eles perderam as 2 que disputaram. Mas eles são um time grande do Equador, que está sempre com torcida, estádio grande, estádio cheio. Que Itaquera, a torcida do Corinthians, é a torcida do Barcelona também, cara. Porra, os caras têm a torcida deles, porra. Essa bobagem de achar que só aqui que tem, que não. Tava lá estádio lotado, mobilização, o técnico colocou roupa de gala e vão pra cima e engoliram o Corinthians, porra. Roupa de gala? Botou roupa né, botou uma beca ali que... Cara, você nem mandava se mexer assim, não é só esse jogo, não, né? Eu vi umas fotos dele. Eu vi também, mandado pra mim, você não. Ontem ele caprichou mais. Tinha aquela boina daquele português. A boina do Boina, né? Do Boina. O famoso Boina. Então, assim, a realidade é essa. Não é um vexame perder para o Barcelona, o vexame foi a atuação. Agora enfrentou um time grande da América do Sul, né? A atuação que foi uma vergonha. É mais ou menos como o Flamengo perdendo para o Olímpia, como você tanto decantou naquela vitória antes do jogo. O Olímpia é um time grande, a vergonha foi perder da maneira que perdeu. Estava 2-0, tomou 3 gols de cabeça. Né? E o Olímpia é o momento do Olímpia, né? Time enfraquecido, tudo. Agora o Barcelona não está na fase do Olímpia, ele está na fase boa. Ele não perde há quase um ano em casa. Contratou jogadores, se preparou, quer dizer, é um time grande do Equador, futebol equatoriano, futebol que hoje frequenta a Copa do Mundo, está sempre disputando os mundiais, a seleção equatoriana melhorou, os jogadores equatorianos estão aí pelo mundo, o Plata do Flamengo, por exemplo, é equatoriano, fez o gol da Copa do Brasil. E outros equatorianos passaram por aqui. O zagueiro que jogou contra o Liverpool ontem no Paris Saint-Germain é equatoriano. Sim. Foi comprado por não sei quantos milhões. Desde o Quinones, né? Jogou no Vasco, que sempre tem jogador equatoriano por aqui. Deixa eu lembrar o nome dele. Arboleda, mal. O Arboleda equatoriano. Tem vários jogadores equatorianos bons. O futebol equatoriano evoluiu. É um time grande do Equador, jogando em casa, mobilizou sua torcida. Agora, a vergonha é o placar. Agora, é um duelo difícil. Nós aqui, vários colegas em outros veículos também, alertaram. O jogo é um jogo perigoso para o Corinthians. Agora, com os defeitos defensivos que o time tem, cara, aí é difícil, né? E o técnico parece que não os percebe, né? Pátio, zagueiro do Paris Saint-Germain. Aliás, que jogo ontem, né? Ele é equatoriano. Sim. E o Equador está na frente do Brasil na eliminatória. Ainda perdeu ponto. Perdeu 3 pontos e está na frente do Brasil. Tem 19 e o Brasil tem 18. Pois é. Então, assim, nós estamos falando de um adversário que tem que ser respeitado. Você vai jogar em Guayaquil contra o Barcelona, você tem que saber que a porca pode torcer o rabo. O Emelec já quase eliminou o Flamengo. Você tem a LDU que já ganhou. Do Jorge Jesus. O LDU já ganhou o Libertadores no Maracanã. Ganhou do São Paulo a Sul-Americana no ano retrasado. Lá na Argentina, o Del Valle, que já ganhou Recopa, ganhou a Recopa do Maracanã, em cima do Flamengo, ganhou Sul-Americana mais uma vez. Então você tem um time que é um time de um país que hoje compete no futebol. Não é tão bom quanto a Argentina, Brasil, tudo bem, mas
Os caras batem de frente. Então era um jogo difícil, sabia-se que seria um jogo difícil. E o Corinthians ontem foi uma bagunça defensivamente. Aquele segundo gol, a jogada é muito bonita, né? A troca de passe lá de trás. Mas me espanta-se a passividade. A jogada vai sendo construída, ninguém faz uma interceptação, ninguém faz uma falta, os caras não chegam. Eles não chegam. Colado, tudo muito distante. Tudo distante, não chega. Por causa da altitude. É 35 metros acima do nível do mar. Mas ainda tem isso. Não foi em Quito, foi em Guayaquil, que não tem altitude, tem só 35 metros. Então, pô, nem tem essa desculpa, gente. Mas é sério, esse segundo gol é impressionante, que a bola vai sendo trocada, passe, e nada... O Michael vai dando distância. Vai dando distância, não interrompe. A Ramalho não cola. Não cola, o cara se antecipa a ele. E o outro gol, o menino recebe a bola, ó, a gente vai ver o lance aí. Ele se antecipa, domina a bola... Ninguém chega, finaliza sem marcação praticamente. É impressionante. A bola vai sendo trocada o passe, nem é com eles. E agora o torcedor do Corinthians, ele tá brabo com o Depay, né? Era uma lua de mel. Depay, eu mesmo, tá? Falei muito aqui. Até ontem eu tava falando. Depay, 9 gols e 9 assistências em 25 jogos. 18 participações diretas em gols ele tinha em 25 jogos. Eu falava, mas como o velho Vamp diz, comigo é assim. Um dia eu falo uma coisa, outro dia a outra. Porque o futebol é assim. O cara é herói no domingo, é vilão na quarta. É herói na quarta, é vilão no domingo. Porque tá sendo isso que tá acontecendo com o Depay, Flávio Prado. É idolatrado. Números impressionantes, Depay, acho internacional, chegou, colocou o Corinthians na Libertadores. Aí tiveram jogos contra a Universidade Central da Venezuela. Horrorosos. Aí já começaram a dizer, opa, Depay tá fora de forma. E será que o Depay tá saindo muito com o Neymar? Depay não tá bem. Aí o Corinthians vence o Mirassol. Depay faz gol e dá assistência. Depay elogiado, inclusive por mim. Decidiu de novo. Aí ontem o Depay perde um gol muito claro, uma chance muito clara, quando o Corinthians estava perdendo por 1-0. E agora já está parte da torcida sentando o aço no Depay. E aí, Flávio Prado, o que falar do Depay? Realmente é bom? Gente, toda hora com essa carinha irônica hoje. Realmente ele é bom ou não? Ou o Depay só teve ali um lapso e pode ser uma decepção? Porque fica nessa, né, Flávio? O Depay, a torcida do Corinthians vive céu, inferno. Céu, inferno. O que falar do Depay? E se você concorda com o Mauro, que foi pura ilusão que esse time do Corinthians não tem nada demais e o treinador é fraco. O treinador é muito ruim, isso eu já falei há algum tempo também, concordo 100%. O Depay, ele veio, tirou o Corinthians da segunda divisão, levou o time para a Libertadores e ali foi o erro, né? Ali é que a coisa enroscou. Ele estava... O problema, ô Pilhado, quando eu falo de Libertadores, pode parecer que é sacanagem, falando sempre a mesma coisa, mas é só olhar. O Corinthians acabou com a carreira do Ronaldo Fenômeno e do Roberto Carlos numa tacada só. Na Libertadores. O Depay, se ele continuasse, se o Corinthians não ficasse fora da Libertadores, ele ia acontecer a mesma coisa, ia acabar com ele, destruir ele. Eles ficam caçando quem faz isso, não consegue jogar. Torneio internacional não é pro Corinthians, o Corinthians não joga. O Depay não tem nada com a história, o Depay é o melhor deles lá. Ele não poderia estar aí, o Corinthians não tem dinheiro para contratar, tivesse fair play financeiro, não viria nunca, mas ele cumpre bem a parte dele, você deu os números aí. Agora, querer que ele também ganhe uma Libertadores, aí já é demais. Domingo ele vai jogar, vai fazer a parte dele, vai classificar o Corinthians, na quarta-feira não vai, e deve ser, muito provavelmente, o principal jogador do Corinthians na fase final. É isso. Agora, se o Corinthians passasse e tal, ia ser essa coisa toda. Imagina, se acabou... O Depay é muito bom jogador, mas não chega nem aos pés do Ronaldo Fenômeno nem do Roberto Carlos. E eles destruíram 2 de uma vez. Imagina o Depay. Nossa, vai ser varrido pela Libertadores, claro. Mas o que ele merece, ô Flávio Prado? Ele merece, por enquanto, a crítica ou o elogio? Porque são 9 gols e 9 assistências em 26 jogos agora. É um número muito bom. Só que nos jogos mais importantes da temporada, Universidade Central ida, Universidade Central volta e Barcelona de Guayaquil, foi um mico. Aí a minha pergunta sincera, porque nem eu sei o que pensar.
se ele tem que merecer elogio, que eu vou perguntar pro Vamp também, ou crítica por não jogar nada nos jogos principais. Ele tirou o Corinthians da Série B. A chegada dele mudou o Corinthians. O Corinthians ia pra Série B, tava caindo, tava vertiginoso, ia cair. E aí ele chegou e mudou tudo. Mudou o astral do clube, levantou o clube. Claro, ganhando uma fortuna, mas tá tudo certo. O Corinthians se sujeitou a pagar, problema do Corinthians. E aí, da falta de fair play financeira, é claro. E agora tá dentro da normalidade. Tá jogando o Campeonato Paulista, a melhor campanha. Ele é um dos destaques. E nesses jogos aí não funcionou como o Corinthians não funciona em Libertadores. Então, pra mim, ele veio e tá cumprindo aquilo que ele se propôs a fazer. Agora, não tá contente, é simples. Rescinde o contrato, paga o que falta e manda embora. Até logo. Vai ser bem tranquilo pra ele. Foi já pra seleção da Holanda e tal. Tá tudo certo. Convocado. Foi convocado. Então, tá tudo certo pra ele, ué. Ele veio, tá fazendo a parte dele, cumpriu a parte dele. Não jogou, como perder gol faz parte. Acontece. Isso aí faz parte do negócio. Ele tá cumprindo muito bem a parte dele. Aí já mete gordo, magro. Se domingo ele joga bem, ele emagrece. Na quarta-feira ele fica gordo de novo. Na outra semana ele emagrece e por aí vai. Né, Vamp? É um momento que eu até pergunto pra você que é ídolo do clube, e lembrando um lance, né, que a gente não pode usar imagem, mas a gente pode botar frame, né, aqui na tela, que o Depay, ele erra um passe e ele larga. Sabe aquele? Errei. Que se dane. Ele largou. Errou um passe e largou. É esse lance aí, ó. Ele tá ali no meio campo, ele recebe a bola, ele erra o passe e ele larga. Esse lance tá meio que revoltando a torcida do Corinthians também nas redes sociais. Ele erra o passe, reclama, né? Ele reclama e fica parado. Fica parado depois que ele erra o passe. Eu acho que depois que você faz uma atuação ruim, as pessoas tentam pegar tudo ali para te criticar. Se você for pegar uma média, Vamp, o Depay tá muito bem ainda no Corinthians. Só que tem jogos que pesam mais do que outros. E os 3 jogos mais pesados dessa temporada, sendo que um deles era contra time de pelada, o Depay não jogou nada, velho Vamp. Então, o lance teve o Depay, mas o lance também, o zagueiro, né, o João, comeu mosca, né? O lance, a bola, no mínimo, ia pra fora ali, né? Quando o zagueiro, menino novo também, só acompanhar, cercar. E tem o peso. Agora vão procurar um monte de coisa, né? Mas é de fato, de direito, que o Depay, o Garro e o Yuri Alberto, que são os 3 principais jogadores ali, num jogo tão decisivo, não pegaram na bola, não fizeram nada. O Corinthians todo, né? Mas se eu falar assim, que o Corinthians são 5 jogadores, eu completaria com mais 6, né? Eu botaria o Hugo como titular, porque é melhor que o reserva, o Carrijo no meio, que ontem ficou no banco, eu não sei se estava com algum incômodo, para mim é o melhor jogador ali de meio campo, mais lúcido, junto com o Garro, o Yuri Alberto e o Depay. E aí ninguém jogou nada. Aí quando toma o gol, volta para o segundo tempo com o Carrijo, muda a zaga, volta o André Ramalho. Quer dizer, tentando sair, toma mais 2. Tomou mais um, né? Que teve até gol contra do Gustavo Henrique, mas estava impedido. Vai vir as cobranças, vai ver que domingo a pressão total lá em Itaquera para tirar o Santos. Que a torcida vai dizer assim, ó, poupa para ver na quarta-feira para reverter um resultado e é eliminado pelo Santos. Uma pressão a mais. Poderia perder o jogo lá em Guayaquil, o Barcelona não perde há 11 jogos, lá 3 jogos em casa, agora começou o Campeonato Equatoriano, que não perde, mas vir com prejuízo menor, 1-0, 2-1, mas o negócio é o seguinte, que não jogou, Tico, não agrediu, não chutou uma bola no gol no primeiro tempo, teve essa bola do Depay, que foi já no primeiro tempo também, mais nada. Não tocou 3 passes. Você vai ver, o Barcelona vai vir aqui, se ele mudar a forma de jogar, mas vai ter jogador rápido para o contra-ataque. O Corinthians se retraiu tanto que ficou esperando. E quem estava fazendo o jogo, fez o jogo. Uma hora essa bola vai entrar. Bola parada, a todo momento, bola parada. Os caras iam para a área. Ia para a área. Quem estava vendo o jogo tomou primeiro e depois tomou mais 2. Tomou mais 2 no segundo. Tem ali um chute do Maicon de fora da área que bate na trave. E não jogou. E não jogou, não foi só nesse jogo lá não, no primeiro. Nos 2 jogos contra o time lá da Venezuela, a universidade, sei lá, da Venezuela, foi muito mal. O Corinthians tomou em 2 jogos, 6 gols, cara. 3 jogos, 6 gols.
Quer dizer, tomou 3 do time da Venezuela, time lá, levou 3 gols, e ontem levou mais 3. Quer dizer, levou 4, um não valeu. Muito frágil. E não atacou. E não fez nada.